Pode ficar por aqui, Ah, é? não tem problema não. Então pode fechar o WhatsApp, você não vai me chamar lá. Eu vou mandar o link para você. Tá. Acabei de abrir para gerar o link. Elisete. Parece que tá abrindo. Eu vou fechar. Abrir para gerar o link. Tá, eu vou fechar o outro lá, tá? Sim. Bom dia. Bom dia, meninas. Bom dia, meninos. Estamos entrando. A professora Elisete, que é a nossa convidada de hoje, já está se conectando também, tá? Em 2 minutos a gente começa. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas. Estou ao vivo na internet. Tá ali na porta. Obrigada, meu amor. Ai, eu esqueci, Diego, me perdoa. Bom dia, professoras. Bom dia, professores. Sejam bem-vindos. As meninas das filantrópicas também estão chegando. As nossas diretoras das unidades creche. Estamos só aguardando a Elisete se conectar. Bom dia, Marisa, Tânia.
Bom dia, Mariana, parceira da ONG Olaria. Muito bom acompanhar o trabalho de vocês. Eu vejo pelo Insta as postagens. Seja muito bem-vinda. Olá, professora Elisete. Olá, bom dia. Bom dia. Você precisa fechar o seu Face para não dar eco. Tá, eu já fechei. Ótimo. Seja muito bem-vinda ao webinário da modalidade creche. E a professora Elisete, né, meninas e meninos, para quem não tem o prazer de conhecer a professora Elisete, que ainda não trabalhou com ela, que não conhece a Elisete de nenhum projeto que ela desenvolve aqui na nossa cidade, né, a professora Elisete é mestre em saúde coletiva, também tem pós-graduação em farmacologia e docência do ensino superior, graduação em ciências. Professora Elisete lecionou no estado por muitos anos e é a professora Elisete da Unilins, do Unisalesiano, da agronomia. Atualmente ela trabalha como docente, né, no Salesiano, no curso de engenharia agronômica e estética, nutrição e psicologia. E na Unilins ela é membro do PROEXAC, da Pró-Reitoria, como que é, professora Elisete? Proesac. Pró-Reitoria de Ação e Extensão Comunitária. E é coordenadora e docente do curso de pós-graduação em microbiologia e biotecnologia. Mas, além de tudo isso, né, que a Elisete é professora, e os professores têm o prazer de ensinar, e então, nas redes sociais, a Elisete é muito ativa com relação a todas as questões sociais, políticas, econômicas, e era impossível ficar em silêncio nesse período que a gente está vivendo. E a nossa conversa surgiu numa postagem no Insta, né, Elisete? Foi. Eu li uma postagem da Elisete no Insta e eu falei: não, as minhas professoras precisam ler isso, precisam ouvir isso, precisam entender isso. E aí surgiu a ideia da gente conversar sobre o vírus, sobre a Covid, sobre transmissão, sobre tanta coisa que é necessária que os docentes entendam. A Denise Rocha está mandando um recadinho aqui para a gente iniciar, amiga maravilhosa, competente, inteligente. Olha lá, Dê. Obrigado, Dê. Obrigada Beijo. pela participação. E aí, nós vamos começar então, Elisete, com os slides. Você quer fazer uma palavra para as meninas? Fica à vontade, a palavra é sua. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite e dizer que eu estou à disposição para esclarecimentos, né? Enquanto docente, eu acho que nós temos uma responsabilidade de divulgação científica, de contribuir com uma informação verdadeira, né? De uma linguagem acessível a todos, já que é o nosso papel docente, né? Não a informação pela informação, mas realmente um conhecimento sólido, fundamentado em pesquisa, em revisões, sem idolatria política, sem nenhuma intenção relacionada a tudo isso, né? Mas de realmente, enquanto nós não conhecermos os detalhes acerca de tudo isso,
é difícil a gente tomar alguma ação ou mesmo adotar alguma ação preventiva, né? Eu acho que, como docente, todos nós sabemos bem disso, que o conhecimento é que pode gerar sensibilização e mudança de atitude. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, né, de compartilhar um pouco do meu conhecimento e me colocar à disposição sempre que vocês necessitarem e dizer que eu me sinto honrada, né, de estar falando com os docentes de tantas instituições públicas e os demais que vieram também aqui para nos prestigiar. Então, muito obrigada. Nós temos professores do ensino fundamental, da MF João Santos Meira, a Teia está te mandando um beijo, Elisete, minha amiga. Um beijo, minha irmã de alma, Teia. E então, posso começar os slides para a gente começar? Pode sim. Então, nesse momento, eu vou retirar os comentários das professoras para a gente visualizar só os slides com bastante clareza, e aí a gente retoma, né, as perguntas, né? Eu sei que tem bastante perguntas, as meninas estão muito interessadas no assunto. Fica à vontade, professora Elisete. Ok. Bom, pessoal, então vamos começar pelo título, né? Eu chamei essa nossa conversa, esse nosso bate-papo, de síndrome COVID-19, muito além dos pulmões. Infelizmente, quando nós falamos em síndrome, essa própria terminologia, essa palavra significa um conjunto de sinais, de sintomas e de características. Ao longo da nossa vida, nós temos muitas doenças sindrômicas. A gripe, por exemplo, é uma síndrome, né? Eu acho que geralmente talvez nós tenhamos associado essa palavra síndrome à AIDS, né? Síndrome da imunodeficiência adquirida, mas não é apenas a AIDS, que é uma doença sindrômica. São muitas doenças que se manifestam através de múltiplos sinais e de sintomas, ou seja, nós podemos dizer que ela é sistêmica. O que significa isso? Que ela pode atingir todos ou a maioria dos sistemas do nosso organismo. Por isso que eu chamo de muito além dos pulmões. Bom, para início de conversa, né, vamos pensar o que é uma doença. A palavra doença, ela tem uma origem latina, que vem de dolentia, e dolentia significa padecimento, sentir ou causar dor, afligir-se, amargurar-se. Quando nós falamos em uma doença, não é novidade para ninguém que ela pode ter múltiplas causas. Então, toda doença é multifatorial. Então, existem doenças que as causas, elas podem ser internas, de fatores, por exemplo, genéticos, e aí quando a doença, ela é de uma causa genética, né, eu costumo dizer que é uma condição genética, ela é um distúrbio incurável, tratável, mas incurável. Pode ser também uma doença autoimune. O nosso organismo, ele começa a se estranhar, digamos assim, de uma maneira bem simples, e atacar-se. E aí a pessoa vai apresentar também muitos sinais e muitos sintomas. E existem as doenças que são de origem externa. Aí as doenças que são de origem externa, elas podem ser provocadas por micro-organismos, e aí a gente tem uma infinidade deles, né? Bactérias, fungos, protozoários, vermes, carrapatos, pulgas. Pode ser também doenças que são provocadas de acidentes com animais peçonhentos, cobras, né? A gente está acompanhando aí o estudante de medicina veterinária que sofreu um acidente com uma naja.
escorpiões, que é bastante comum aqui na nossa cidade, carrapatos, acho que todo mundo também está acompanhando lá o que está acontecendo em Ipaussu, que é uma cidade relativamente próxima a Lins. E também existem aquelas doenças que são de fundo emocional, né, que são chamadas de psicossomáticas, e aquelas que são derivadas do nosso ambiente de trabalho, que também são de causas externas, principalmente quando alguém está sujeito a algum tipo de risco químico, biológico, ergonômico, de acidentes e assim por diante. Ou seja, independentemente da origem da doença, nós podemos dizer que ela vai provocar distúrbios nas funções de órgãos, de sistemas ou do organismo inteiro. Porém, hoje o nosso foco, claro, é falar acerca de uma doença viral, tá? O vírus é um dos micro-organismos. Então, essa nossa conversa são muitos detalhes, né, para ser conversado. Eu sou uma apaixonada por microbiologia, por genética, por bioquímica, por biologia de uma maneira geral, né? Quem foi meu aluno sabe disso, que eu até empolgo mais do que eu deveria, mas o vírus, ele é um dos responsáveis por nos causar tantas doenças, tantas patologias. Porém, para nós entendermos a doença, os sintomas, as medidas profiláticas ou preventivas, em primeiro lugar, nós temos que entender o que é um vírus. Quem é da área das ciências, quem é da área da biologia, tem esse conhecimento um pouco mais apurado. Mas, às vezes, quem é de uma outra área ouve falar, porém, é uma coisa bastante abstrata, né? E aí o foco, então, hoje é fazer uma abordagem de vírus, de uma maneira geral. Eu vou apresentar para vocês o SARS-CoV-2, que é a bola da vez, né? E na semana que vem nós falaremos a respeito da Covid, que é a doença causada por esse vírus, né? Tem coisas que nós precisamos fazer uma distinção. Então, em todos os noticiários, em todos os veículos de comunicação, quer seja televisão, redes sociais, jornais, revistas, de maneira formal ou informal, nós vemos que o assunto é o coronavírus, né? O vilão é o coronavírus, causador da Covid-19. Mas aí eu pergunto para vocês, e o que é um vírus? Tá? Quem é essa entidade vírus? Você vira, por favor. E aí eu começo, então, aqui com uma frase que é conhecida de todos, de uma peça do Shakespeare, A Tragédia do Príncipe da Dinamarca, o Hamlet, que num momento, né, de uma cena, ele dialoga, ou ele tem um monólogo, como nós estamos vendo aqui, essa imagem com um crânio, e aí ele está num dilema, né, não vou entrar em detalhes acerca dessa peça, mas ele usa essa frase que ficou conhecida de todos, né, ser ou não ser, eis a questão. E aí, por que eu vou começar a nossa fala aí pelo ser ou não ser, parafraseando William Shakespeare. Pode virar, Karina. Primeiro, o conhecimento de micro-organismos, nós podemos dizer que ele é relativamente recente. Durante muitos séculos, quando uma pessoa apresentava uma doença de origem desconhecida, então, o que os estudiosos da época diziam, até mais ou menos o século XVI, meados do século XVII? Que a origem ela poderia ser abiogênica, ou seja, do nada, porque não se conheciam essas entidades, não havia ferramentas, né, não havia microscópio, que elas podiam ser provocadas por entidades semelhantes a sementes.
e hoje nós sabemos que as doenças fúngicas, elas podem ser transmitidas através de esporos, assim como as bactérias, e aí é como se fosse uma semente primitiva, quando ela é lançada num local favorável, elas germinam, né, literalmente falando. Também diziam que as doenças elas ocorriam por conta de transgressões morais, a moral da época, né, ou por desobediência religiosa. Até que um holandês chamado Leeuwenhoek, no século XVII, meados do século XVII, mais ou menos, ele é considerado o pai da microbiologia, ele era um faz-tudo, tinha uma lojinha, e ele era muito curioso. E ele, então, desenvolveu lentes de aumento, que depois originou um microscópio manual, hoje nós chamaríamos de lupa, bastante rudimentar, mas ele foi o primeiro a observar micro-organismos, não só micro-organismos, mas ele também começou a ver a existência de um mundo invisível. E nesse mundo invisível, ele era um excelente desenhista, então ele desenhava com rigor, e isso ainda está arquivado lá na Sociedade de Ciência de Londres, né, serve ainda de base para tudo que nós sabemos na atualidade, ele era muito minucioso, serviu, então, de inspiração para outros pesquisadores, né, e também no século XVII, quem já estudou ciências e biologia sabe disso, né, um outro cientista chamado Robert Hooke foi o primeiro que observou, então, uma célula, tá? E aí eu não vou entrar em detalhes da história da célula, porque a gente não tem tempo hábil. Porém, aí começou a mudar, então, esse paradigma, né? Olha, esses seres invisíveis a olho nu, porque se a gente não tem conhecimento daquilo que nós conseguimos ver, nós não temos um conhecimento absoluto, muito menos daquilo que os nossos olhos não veem, né? Muitas pessoas até hoje não acreditam na existência dos micro-organismos e ainda continuam atribuindo a origem das doenças a causas, digamos aí, que sem muita fundamentação científica. E os vírus, eles foram identificados pela primeira vez no final do século XVII, no final do século XVIII e no começo do século XIX, então é relativamente recente, tá? O primeiro vírus identificado foi em Cuba e foi o vírus que é causador da febre amarela. Mas o Louis Pasteur, que todo mundo já ouviu falar, que é aquele cara da pasteurização, ele também já estudava o vírus da raiva, mas ele não conseguiu ver. Depois disso, vários outros vírus foram identificados, mas que causavam doenças em plantas. Então, vírus, bactérias e fungos não causam doenças apenas em nós, seres humanos, mas também causam doenças em animais silvestres, em animais de companhia, em animais de produção, em animais de transporte e também causam doenças em plantas, né? Eu tenho vários projetos de iniciação científica com cultivo de algumas plantas e a gente sofre muito com doenças fúngicas, bacterianas e virais. Ou seja, os micro-organismos, como diz a Lynn Margulis, que é uma grande microbiologista, eles são os donos do mundo, tá? Agora, voltando para vírus, começando da origem da palavra, né? Em latim, a palavra vírus significa veneno, ou significa toxinas. E durante muito tempo, e até a década de 1980, mais ou menos, eu digo assim, que quando eu comecei a dar aulas, eu comecei na faculdade, depois eu fui para o ensino fundamental, para o médico e continuo na faculdade até hoje. Né? Comecei de trás para frente. Eu ensinava naquela época, né, eu tentava ensinar, como ainda alguns autores acham, que os vírus eram aqueles organismos que estavam em cima do muro, né, que é o ser ou não ser. São ou não são seres vivos?
alguns autores, digamos, mais conservadores, eles ainda afirmam que os vírus não são seres vivos. E a gente vai discutir o ser ou não ser, tá? Porém, os mais contemporâneos, né, da década de 80, de 1980 para cá, eles concordam que eles são, sim, seres vivos, tá? E como é que nós poderíamos... O que é um vírus? Primeiro, eles são partículas ou são agentes infecciosos que causam infecções. São microbiológicos, micro, pequeno, vida pequena, não podem ser vistos a olho nu, nem com microscópio comum, esse microscópio que às vezes a gente tem nas escolas, que aumentam até 1.200, 1.500 vezes, nós não conseguimos ver os vírus. Eles só podem ser vistos por microscopia eletrônica, tá? Por quê? Porque eles medem entre 20 a 300 nanômetros. NM é uma abreviatura de uma unidade chamada nanômetro. Eu sempre costumo dizer que nós temos o infinitamente grande, quando nós migramos para o universo, para o cosmos, e nós temos o infinitamente pequeno. A olho nu, para quem enxerga bem, né? Quando a gente fica mais maduro, a gente, ou às vezes até não, né? Tem que usar óculos para ver de perto. Mas a menor medida que alguém consegue ver a olho nu é de 0,1 milímetro. Por isso que é a menor medida que tem uma régua que nós utilizamos no nosso dia a dia, tá? Porém, os micro-organismos, eles são muito menores que isso. Então, eles precisam ser medidos em outra dimensão, tá? Que é o micrômetro, que é esse que nós estamos vendo aqui, ó, esse U com a perninha puxada para baixo, e o M, ou em nanômetro. O que é um micrômetro? Imagine que você pegou lá 1 milímetro da sua régua e dividiu em 1.000 partes. Tá? Quando você divide em 1.000 partes, é impossível ver, né? Você tem um micrômetro. A maioria das células, elas medem de 5 a 50 micrômetros. Aqui a gente está vendo uma célula, essa meio cinza aqui, ó, que é uma célula de uma bactéria bem popular, que é a Escherichia coli, que é uma bactéria que vive no nosso intestino e ela é benéfica. A maioria delas são, tá? E ela mede 3 micrômetros, tá? Então, você pegou 1 milímetro, dividiu por 1.000 vezes 3, é o tamanho básico de uma Escherichia coli, tá? Agora, imagina que você pegou Pode voltar ainda. Volta, por favor, Karina. Imagina que você pegou 1 micrômetro e dividiu de novo por 1.000. Aí você tem 1 nanômetro. Então, 1 nanômetro é um milionésimo de milímetro. Dividir 1 milímetro por 1 milhão. Ou 1 bilionésimo de metro. Tá? Então, é impossível, né? Só por microscopia eletrônica mesmo, tá? Aqueles microscópios, professora Elisete, que a gente usava, eu tenho referência do microscópio escolar ainda, que a gente fazia aquelas reproduções de células. É possível visualizar isso naquele tipo de microscópio ou só nesses mais modernos, mais digitais? Só no eletrônico. Eletrônico, tá. Só no eletrônico. Porque esses microscópios escolares, os bons, eles ampliam até 1.000 ou 1.500 vezes. Sim. Então, não dá para ver, tá? Tá. Às vezes dá para ver alguma bactéria, mas vírus não. Então, aqui a gente está vendo mais ou menos essa proporção. Essa beijinha aqui do lado externo é um pedaço de uma célula hepática, de uma célula de fígado, só para a gente ter essa ideia de dimensão, tá? Essa acinzentada é uma célula de bactéria, de uma Escherichia coli. E esses pequenininhos aqui dentro, ó, são os vírus. Então, vejam que os vírus, eles são muito menores
do que uma bactéria. Por isso que existem vírus que infectam a bactéria. Então, por que... bom, antes disso, né? Eles não são sensíveis a antibióticos. Então, antibiótico não mata vírus. Antibióticos, eles controlam bactérias. Nem sempre matam também, às vezes só controlam. Então quando eu estou com uma doença viral, por que um médico me prescreve um antibiótico? Às vezes porque ele está pensando em infecções secundárias. Porque como o seu sistema de defesa está tentando te defender, te livrar daquele vírus, ele sabe que o seu organismo está debilitado e você pode contrair uma doença bacteriana, uma oportunista. Ou até uma própria bactéria endógena que vive no seu corpo, ela pode começar, então, a ter um hábito infeccioso. Então, ele te prescreve um antibiótico. Mas os antibióticos não matam vírus, tá? E todo vírus, ele eu até destaquei aqui, ó, em vermelhinho, um parasita intracelular. Então, parasita é aquele que vive às custas do outro, só ele se beneficia e o outro causa prejuízos para o outro. Ele é intracelular, então ele vive dentro da célula, obrigatoriamente. Todos os vírus, sem exceção, são parasitas intracelulares obrigatórios. E aí, por que ele é um ser vivo, pode ser considerado um ser vivo, e quais as características que ele apresenta que ele não é um ser vivo? Primeiro, por que ele é um ser vivo? Porque ele apresenta a capacidade de se reproduzir, de gerar descendentes. Quando nós falamos em vírus, o correto é dizer que eles se replicam, eles são replicantes. A reprodução, literalmente falando, é quando um ser vivo tem células e eles não têm, tá? É errado falar que os vírus se reproduzem? Numa linguagem mais coloquial, não. Mas numa linguagem mais científica, mais biológica, é. O correto é dizer que eles sofrem replicação, tá? À medida que eles vão se replicando, por exemplo, uma máquina de Xerox, você vai lá e replica um monte de cópias. Houve uma reprodução? Não, houve uma replicação, houve cópias. Então, o que os vírus fazem é isso, cópias de si mesmo. Só que eles não conseguem fazer isso sozinhos, eles precisam estar dentro de uma célula. Ele engana a célula e a célula vai fazer isso por ele, tá? À medida que ele está se replicando, ele pode sofrer alguns erros moleculares. E aí, a esses erros, nós damos o nome de mutações, tá? E essas mutações, elas podem favorecer os vírus e nos desfavorecer, depende do ponto de vista. Elas podem desfavorecer o vírus ou elas podem ser indiferentes, tá? Então, à medida que eles sofrem mutações, eles vão sofrer seleção natural. E a seleção, ela pode ser positiva, favorável a ele, ela pode ser negativa, desfavorável a ele, ou ela pode ser indiferente, tá? Então, isso favorece a variabilidade genética. Então, você tem várias linhagens de um mesmo vírus. Por isso que a gente ouve falar lá, por exemplo, vírus da hepatite A, hepatite B, hepatite C. E por isso que todos os anos a gente tem que tomar uma nova vacina para gripe, tá? Porque você tomou a vacina para gripe esse ano, desse ano até o próximo, outros vírus irão circular. E a indústria farmacêutica vai fabricar uma nova vacina com esses novos vírus. E aí a gente tem que fazer uma nova dose de uma vacina para nos prevenir dos novos vírus circulantes, tá? E, consequentemente, se eles têm essa propriedade de sofrer mutação, recombinação genética, seleção natural, eles estão num processo evolutivo. Então, essas são as principais características que fazem com que eles sejam considerados seres vivos. E o que eles têm de características para não serem seres vivos? Eles não têm célula, esse A na frente é negação, sem, não.
Então, eles são acelulares, eles têm apenas estrutura molecular, eles não apresentam estrutura celular. Se eles não têm célula, eles também não têm metabolismo próprio. Então, o vírus não faz aquele ciclo vital que a gente ensina para a molecada. Ai, todo ser vivo nasce, cresce, amadurece, envelhece e morre. Vírus não faz isso. Vírus não come, não respira, não faz xixi, não faz cocô, ele não tem metabolismo funcional, porque ele não tem célula. Então, ele depende da célula para se replicar. Por isso que ele é um parasita intracelular obrigatório. Deu para entender isso? Tem várias perguntas, mas eu acho que, como eu já vi os slides, se a gente continuar, várias perguntas que as meninas estão fazendo vão ser respondidas. Ok. Tá? Tá bom. Tá ótimo. Pode passar? Pode. Aqui é só ilustrativo, né? Então, vírus, aqui a gente tem uma escala de 100 nanômetros, lembrando que 1 nanômetro é 1/1000 de milímetro, e vírus, cada um tem um modelo, tem um design, e tem uma estrutura que é formada de proteínas, eles só têm molécula, eles não têm células. E aí existem medidas, existem formas, né, através da microscopia eletrônica, a microscopia eletrônica de varredura, que dá para ver um vírus em 3 dimensões. Então, de determinar tanto o modelo do vírus, a estrutura viral, como também dá para fazer a determinação do tamanho do vírus. Independentemente do tamanho do vírus, ele sempre será muito menor do que uma célula. Então, uma célula pode abrigar milhares ou milhões de vírus. No caso do SARS-CoV-2, que é a bola da vez, hoje chegou-se a um consenso que ele tem 125 nanômetros de diâmetro. E ele tem essa estrutura aqui, né? Esse jeitão. Lembra uma coroa quando ele é visto de cima. Por isso que ele recebeu esse nome de corona, né? Porque corona, do latim, significa coroa. Então, aquelas pontinhas que tem na coroa dos nobres são estruturas extremamente importantes para os vírus, que vão funcionar como se fosse uma chave, tá? Mas são espículas, né? Espinhos do latim, espícula do latim, espinho em português, mas são moléculas de proteína que literalmente vão funcionar como se fosse uma chave, porque na célula tem uma fechadura, tá? Então, aqui é só ilustrativo, para vocês terem uma ideia do tamanho e de modelos de alguns vírus que são bem populares, né? Como o da varíola, o HIV, o SARS, né? Porque esses SARS são vários SARS. De uma maneira geral, como que é uma estrutura viral? Primeiro, relembrando, ele não tem célula, é um ser vivo acelular. E do que os vírus são formados? De uma carcaça e de um material genético. Uma embalagem e um material genético, tá? Você tem um pacote, dentro do pacote você tem um objeto. Então, esse pacote, essa sacola que envolve, essa carcaça que envolve o vírus, a gente dá o nome de capsídio. E esse capsídio que nós estamos vendo aqui, essas bolinhas, ele é um capsídio formado de proteínas. Então, são proteínas estruturais. É elas que dão o formato, dão a estrutura para o vírus. E tem uma composição química variadíssima, né? As proteínas que estão presentes em cada vírus é absolutamente particular. O que esse capsídio faz? Ele protege o material genético do vírus, que é onde estão as informações genéticas que serão replicadas para que ele, então, se replique, para que ele faça cópias de si mesmo, tá?
Então, essas duas estruturas, o material genético e o capsídeo, eles dois juntos formam um núcleo capsídeo. Tá? Então, o que é um núcleo capsídeo? É o material genético do vírus embalado por um capsídeo formado de proteínas. Quando o vírus tem só essas duas estruturas, nós dizemos que ele é um vírus não envelopado, ou ele é um vírus nu. Tá? Porém, existem vírus que, além do capsídeo e do material genético, externamente, ele ainda tem um envelope. E aí nós dizemos que ele é, então, um vírus envelopado. Tá? Esse envelope é como se fosse um colete à prova de balas, tá? E que, na verdade, esse envelope não é do vírus propriamente dito. Esse envelope é da célula hospedeira. Quando ele sai da célula, ele rouba, ele se embala com um pedaço da membrana plasmática da célula, tá? Então, esse envelope, ele é formado de uma membrana fosfolipídica. Quem dá aula de ciências e já estudou biologia, sabe que uma membrana fosfolipídica, ela é formada de proteínas e de lipídios. Lipídios, entre aspas, gordura. Daí a recomendação da lavagem das mãos com sabão, tá? A gente sabe que a hora que você vai lavar a louça, que você tem um prato engordurado, quando você passa o sabão ou quando você passa o detergente, você rompe aquela gordura e depois ela vai embora com a água. Então, quando nós lavamos, não é de qualquer jeito, né? Pelo menos por 20 segundos, as mãos adequadamente com água e sabão, o que o sabão faz? Ele desmonta, ele rompe a camada lipídica do vírus. E quando ele rompe a camada lipídica de um vírus envelopado, ele não fica funcional, vivo, entre aspas, como um vírus nu, como um vírus não envelopado, tá? Como que eu vou fazer para as crianças ficarem lavando a mão? Inventa uma musiquinha. Eu vi outro dia alguém que disse que se a pessoa cantar parabéns a você 2 vezes, dá os 20 segundos. Então, para falar 20 segundos para uma criança é difícil, né? Então, pode criar uma musiquinha aí de 20 segundos e falar, olha, você tem que ficar lavando a mão enquanto você canta essa musiquinha. Quando você terminar de cantar a musiquinha, então você pode enxaguar as mãos. Então, a melhor medida é a lavagem com água e sabão. Sabão, sabonete, detergente. Na falta, é usar o álcool 70%. Preferencialmente o gel, que demora mais para evaporar. O álcool líquido evapora muito rapidamente. O álcool em gel, ele também vai dissolver essa camada gordurosa do envelope, essa camada lipídica. E o capsídeo e o material genético no ambiente, eles não são funcionais. Vírus não está vivo ou morto. Vírus está ativo ou inativo. No ambiente, em uma superfície, nas mãos, na roupa, eles sempre estarão inativos. Sempre, sempre. Dentro de uma célula, eles podem estar ativos ou inativos. Quando eles estão inativos, é que a gente costuma dizer que a doença está incubada. Tá? Ele está em stand-by. Por quê? Porque ele é um oportunista. Quando a sua televisão está em stand-by, ela está ligada? Não. Ela está desligada? Não, porque tem um LED lá te mostrando que você está gastando energia. Tá? Então, quando um vírus está dormente, latente dentro de uma célula, ele está incubado, como é dito popularmente, ele não está ativo. Quanto tempo que ele pode se tornar ativo? Aí ele é um oportunista, ele vai decidir isso, quando ele vai se tornar ativo. Mais para frente a gente vai falar sobre isso, tá?
Muito importante, professora Elisete, essa questão de explicar esse envelope, porque muitas vezes a gente tem visto que só passa uma água nas mãos e acha que a mão está lavada, né? Não. Então, tem uma música do Palavra Cantada, né? Todas as minhas meninas conhecem, né? Lava uma mão, lava outra, lava uma mão, lava outra, e é um tempo adequado para essa lavagem das mãos que a professora Elisete acabou de sugerir. E É lembrar importante. entre os dedos, né? Tá com as unhas aparadas, então são todas medidas importantes, porque veja o tamanho que ele é, né? Se ele ficar num cantinho, em uma dobrinha, em uma linha, o sabão não atingiu, a pessoa vai continuar com ele, vai contaminar a maçaneta, vai contaminar a descarga, vai contaminar a papeleira, a toalha e tudo aquilo que ela tocar, porque os vírus ainda permanecem, por exemplo, nas mãos dela. Então, a lavagem com água não é só com água pura, né? Porque a água pura não vai dissolver a membrana fosfolipídica do envelope. Tem que ser água mais sabão. E o álcool também, né? O álcool também tem essa propriedade de destruir essa camada do envelope e, consequentemente, ele provoca o que a gente chama também de desnaturação da proteína. Quando uma proteína se desnatura, ela perde forma e ela perde função. Mais ou menos quando a gente cozinha um ovo ou frita um ovo. Você não vai conseguir nunca mais fazer com que aquele ovo frito ou cozido volte à mesma aparência de um ovo cru, porque o calor ele desnaturou as proteínas do ovo, da clara e da gema. E teria vários outros exemplos aí, tá? Então, o SARS-CoV, volta um pouquinho, por favor. O SARS-CoV, ele é um vírus envelopado. Agora, essas coisinhas aqui que parecem um alfinete são proteínas chamadas não estruturais. Então, são dois grupos de proteínas. As estruturais, que dão formato para o vírus, e as não estruturais. As não estruturais são dele, ele não roubou da célula. A célula fez para ele, mas não é dela, tá? Então, no caso aqui, ó, essas proteínas não estruturais, elas são do vírus, elas estão no envelope, são elas que vão funcionar como uma chave. Assim como no interior do capsídeo, próximo do material genético, ele também pode ter proteínas não estruturais, como, por exemplo, as replicases, que são proteínas envolvidas com o processo de replicação viral. Elas que auxiliam, é como se elas fossem o toner lá da máquina de Xerox. Sem o toner não vai sair a impressão, tá? E aí elas também são proteínas virais. Quanto ao material genético, o vírus ele também tem uma outra particularidade, que até estava no slide anterior, mas eu vou falar agora. Pode ser um DNA, que todo mundo já ouviu falar no DNA, né? O nosso livro de receitas. Ou pode ser um RNA, tá? O vírus, nas aulas, eu costumo dizer assim: todos os seres vivos têm DNA e RNA. Os vírus têm DNA ou RNA. É a regra do E e a regra do OU, tá? Então, o vírus é ou, é excludente. DNA ou RNA. Ele não tem os dois materiais genéticos. Por isso que ele tem que parasitar a célula. Porque se ele é um vírus que só tem DNA, ele precisa usar o RNA da célula hospedeira. Se ele é um vírus que só tem RNA, ele tem que usar o DNA da célula hospedeira. Ou seja,
do ponto de vista do material genético, ele é bioquimicamente incompleto. Todos os outros seres vivos do planeta têm os dois materiais genéticos. A gente chama de ácidos nucleicos, tá? Exceto o vírus. Vírus é a regrinha do OU. Os demais é a regrinha do E, tá? E o DNA do vírus também é diferentão. Ele é o diferentão, tá? Pode ser um DNA de fita simples, aí você pode falar, nossa, Elisete, nunca ouvi falar na minha vida de DNA de fita simples. O DNA não é aquela fitinha dupla? Na maioria das vezes, sim. Aquela modelo clássico que a gente vê do DNA. Porém, existem vírus que têm um DNA de fita simples. Um exemplo é o parvovírus, que é o causador daquela doença em cães chamada parvovirose, que todo mundo já ouviu falar. Existem muitos vírus que são de fita dupla, como é o nosso caso, do nosso DNA, como, por exemplo, o reovírus, que geralmente está associado a problemas respiratórios e gastrointestinais. E existem vírus que têm apenas RNA. E aí, RNA ele também pode ser um RNA-FU, RNA-FD, de fita única, de fita dupla. Ele pode ter um RNA de fita positiva ou senso positiva, esses se dão super bem na vida, como, por exemplo, o vírus que provoca dengue. Ele pode ser ele ter um RNA de fita negativa, e aí a vida para ele é um pouquinho mais complexa, porque primeiro ele tem que formar uma fita positiva, para depois ele se tornar ativo, como é, por exemplo, a maioria dos vírus da gripe, da influenza. E existe um outro vírus, que aí é o mais doido de todos, que é o retrovírus. Tem poucos exemplos na natureza. Um deles é o HIV, causador da AIDS, e também existe o FIV, que é o vírus da imunodeficiência felina, que é como se fosse uma AIDS dos felinos, e existe o CIV, que é o vírus da imunodeficiência dos símios, que ataca os macacos grandes sem rabo, como, por exemplo, chimpanzés, orangotango, gorila, os macacos do velho mundo, tá? Mas é um vírus, a gente teria que ter uma aula só para falar de retrovírus, porque eles quebram o que a gente chama de dogma da biologia celular. No dogma da biologia celular, a gente costuma dizer assim, o DNA transcreve o RNA, que faz tradução de proteínas. O que é transcrever? Você fala lá para o teu aluno. Transcreva o segundo parágrafo da página 12. O que ele vai fazer? Vai copiar e vai transcrever. Vai escrever de novo. Tá? Então, o DNA ele é um grande livro de receitas. Ele tem quais receitas? Das proteínas. Porque o nosso corpo, tudo é proteína. Tudo é proteína. Nós temos inúmeros tipos de proteína. Proteína estrutural, como é o colágeno, por exemplo, que faz a nossa pele cair. Proteína que são anticorpos. O anticorpo não é uma célula, é uma proteína de defesa. Proteínas que dão viscosidade ao nosso sangue. Tem N funções de proteínas. Tá? Então, o DNA, ele passa uma receita para o RNA, e o RNA é o cozinheiro. Tá? Essa é a lógica, esse é o dogma. O RNA lê a receita, são 3 tipos diferentes de RNAs, eles leem a receita, buscam os ingredientes e fabricam a proteína. E um retrovírus, ele faz ao contrário disso. Então, ele quebra o dogma da biologia molecular, tá? Mas, infelizmente, a gente não tem tempo para falar sobre os retrovírus, que eu, particularmente, sou, assim, encantada com as estratégias virais dele. Bom, como que um vírus, ele se replica? Primeiro, eu costumo dizer assim, é meio chulo isso, né? Mas
Às vezes a gente tem que usar essas expressões, não com crianças, mas com os alunos mais velhos, às vezes dá certo, né? Fala assim, vírus não fica com qualquer um. Eles são extremamente seletivos, tá? Por quê? Eles desenvolveram o que na biologia a gente chama de especificidade e de tropismo. O que é especificidade? Ele escolhe quem. Ele é um vírus humano, HIV, vírus da imunodeficiência humana, o FIV, vírus da imunodeficiência dos felinos. Então, isso é especificidade. Quem será o meu hospedeiro? E uma vez que ele decide quem é o hospedeiro, e ele é fiel ao hospedeiro, ele escolhe onde. E aí isso é o tropismo. Tá? Então, ele tem uma alta especificidade, que é o quem, e um alto tropismo, que é o onde. Porque, vamos combinar, ele não tem olho, não tem boca, não tem nariz, não tem cérebro. Como é que ele sabe isso? Quem vai ser o hospedeiro e que lugar ele vai atacar, ele vai infectar? Porque ele tem uma estrutura molecular que permite essa identificação. Ele tem uma quimiotaxia. Ele consegue identificar o hospedeiro quimicamente. Da mesma maneira que você, de repente, sente um cheiro e você fala assim, nossa, que cheiro de bife, que cheiro de ovo podre, que cheiro de maçã. O que você fez? Uma identificação química com as suas moléculas olfativas e o seu sistema nervoso. É mais complexo, claro, tá? Mas você fez uma identificação química, porque você tem quimioreceptores. Então, o vírus, ele também tem receptores. Na verdade, ele tem antirreceptores. Por que ele tem antirreceptores? Porque na membrana plasmática do hospedeiro, seja uma planta, um humano ou um animal de outra espécie, ele identifica isso. É um mecanismo que na biologia a gente chama de chave e de fechadura, tá? Você pode colocar várias chaves em uma mesma fechadura. Porém, só aquela que coincide, né, os dentinhos da chave com o do miolinho da fechadura, que vai conseguir abrir ou fechar, vai girar aquele tamborzinho. Então, tem uma especificidade. E o vírus também. O vírus tem a chave, a célula tem a fechadura. Quando se encaixa, então ele abre e pode entrar no interior da célula. Aí tem várias maneiras do vírus entrar na célula, eu vou citar alguns exemplos, né, assim, na próxima semana, tá? Então, na década de 1960, pesquisadores americanos, eles descobriram um vírus, que é esse que a gente está vendo aqui, ó, esse pequenininho, meio hexagonal. Esse vírus chama-se bacteriófago. O que lembra? Bactéria. Ele não é uma bactéria, ele é um vírus. Fago. Fago do latim é comer. Mas não é um vírus que come bactéria, é um vírus que infecta bactérias, tá? E ele é um modelo, porque em ciência a gente trabalha com modelos, por isso que a gente faz maquetes, muitas vezes para os alunos entenderem alguma coisa. O que uma maquete é? Um modelo, tá? Então, o bacteriófago, ele serve de modelo para entender como que um vírus pode infectar uma célula. Mas é claro que cada vírus é um vírus, tá? Mas ele é um modelo que surgiu na década de 1960. Então, quando o bacteriófago, ele dá sorte para ele, azar para a bactéria, de encontrar... volta no outro slide, por favor, Karina. Quando ele dá a sorte de encontrar uma bactéria que tem um receptor, que tem uma fechadura e ele tem a chave, o que vai acontecer? A adsorção. Então, a adsorção é esse reconhecimento entre o receptor celular e o antirreceptor viral, tá?
O que pode acontecer a partir daí? Ele pode dar uma injeção, ele pode injetar o material genético dele na célula, ou ele pode ser englobado. Quando ele é um vírus envelopado, como o envelope dele tem uma composição química semelhante à composição química da membrana celular, a célula engloba o vírus. Ela fala, opa, tem um pedacinho de mim aí fora. Buf, e traz o vírus para dentro. Tá? Como a gente está vendo aqui, ó. O número 1, a adsorção. Aqui é a membrana plasmática da célula. Ela adsorveu, porque é uma molécula, né? Tipo mais ou menos quando você coloca um carvão na sua geladeira, porque tá com maus odores na sua geladeira, e você coloca um pedaço de carvão. O que o carvão fez? Ele adsorveu os gases. Os gases são formados por moléculas. O carvão também é uma molécula. Ele adsorve, com D de dado. Não é absorve. Absorver é líquido. Adsorver é molécula incorporando molécula. Tá? Então, ele adsorve. Uma vez dentro da célula, ele desempacota o material genético. A separação dos ácidos nucleicos do capsídeo, o número 2. Então, ele desempacota o material genético. À medida que o material genético dele está na célula, no citoplasma da célula, o material genético pode ser DNA ou RNA, dependendo, são mecanismos diferentes, particulares, a célula, nesse momento, ela vai começar a trabalhar para o vírus. É como se ele fosse um sequestrador. E ele passa a escravizar a célula. Ó, agora você vai parar de trabalhar para você e você vai trabalhar para mim. Você é meu escravo. Você é minha escrava, célula. Então, a célula, ela fica enganada, iludida, e ela começa, então, a replicar vírus. Essa replicação, ela pode acontecer algumas vezes no citoplasma celular e outras vezes no núcleo celular. Depende do vírus e depende de quem é a célula, tá? Independentemente do lugar, se foi no citoplasma ou se foi no núcleo, ela está copiando o material genético do vírus e fabricando as proteínas virais, as proteínas estruturais, que formam o capsídeo, e as proteínas não estruturais, que são aquelas proteínas do envelope, as replicases, a transcriptase reversa, no caso de um retrovírus, né, do vírus do HIV. E depois vai acontecer a montagem. Essa montagem é como se fosse uma fábrica, tá? Essa montagem, ela pode acontecer no núcleo, ela pode acontecer no citoplasma da célula, ou ela pode acontecer numa estrutura celular, numa organela da célula chamada complexo de Golgi. Então, em 3 lugares diferentes pode acontecer isso. Quando o vírus sai do núcleo, ele já pode levar um pedaço da membrana nuclear, ou não. Se ele foi montado dentro do núcleo, isso pode acontecer. Se ele foi montado no citoplasma ou no complexo de Golgi, ele pode ser envelopado lá no complexo de Golgi, e aí ele já tem um envelope, né? Ele sai na forma de uma vesícula, que na biologia a gente chama de exocitose, é um processo de defecação celular, entre aspas. Ou se ele for montado no citoplasma, a hora que ele brota, que ele sai da célula, ele pode levar um pedaço da membrana plasmática, e ele pode estar envelopado pela membrana plasmática do hospedeiro. E uma célula, ela pode replicar milhares ou milhões de vírus. Ela para de trabalhar para ela, cessa, ela está condenada, essa célula. Cessa o metabolismo celular, ela deixa de trabalhar para ela e ela passa a trabalhar para o vírus, ela é escrava do vírus, tá?
Como ela está condenada, é claro que a célula não é tão passiva assim. Ela também pode fabricar substâncias antivirais, como são os interferons, que talvez vocês já tenham ouvido falar. É muito comentado quando se fala de tratamento para AIDS. E ela avisa as outras células não infectadas, porque uma célula se comunica com a outra, com as células vizinhas. E ela fala, olha, você pode ser infectada a qualquer momento por um vírus. Começa a fabricar interferons, começa a fabricar substâncias antivirais. Ela começa a avisar as amigas dela, ali, as células vizinhas. Tá? Do jeito que avisa um vizinho seu, olha, tem um bandido aqui, se protege. Tá? Enfim, né? Uma outra coisa que pode acontecer também é a célula, quando ela está muito infectada, quando tem muitos vírus dentro da célula, ela se desprogramou completamente, ela acessa um processo que é chamado de apoptose, que é uma morte celular programada. Ela se autodestrói, ela vira uma célula bomba, uma célula kamikaze, tá? O grande problema é que se a célula for destruída pelo vírus, ou se ela se autodestruir, os vírus vão ser liberados. Não, os vírus já montados ou as partículas virais, os ácidos nucleicos virais, as proteínas virais, e aí elas vão ser todas liberadas, tá? E aí cada vírus desse, que já está montadinho, vai infectar uma nova célula. E aí é o processo, então, de infecção, né, das outras células ali daquele local, ou eles podem seguir uma via hematogênica, uma via sanguínea ou uma via linfática, e ir infectar outros órgãos. E aí vai se transformar, então, numa doença sistêmica. Tudo bem até aqui? Deu para entender? Muito! As professoras, as diretoras estão fazendo comentários, principalmente a respeito do seu amor pela biologia. Vários alunos, né, mandando recadinhos, mas vamos continuar e aí eu vou depois ler os recadinhos. Você volta a falar no outro slide, por favor? E aí, a hora que estiver estourando o tempo, você me fala, tá? Já estamos estourando o tempo. Tá, de uma maneira geral, o vírus ele pode fazer 2 ciclos, que a gente chama de ciclo lítico e de ciclo lisogênico. Lembrando que esse material vai ficar disponível para elas depois, né? Para eles. Sim. Então, a infecção viral é a mesma, né? A gente tem um bacteriófago aqui, esse meio hexagonalzinho aqui, pentagonal, na verdade, né? E aqui uma célula de bactéria, que é o que serve de modelo. Então, ocorreu a adsorção e o bacteriófago injetou esse negócio que parece um rabinho aqui, ó, é o DNA viral. Ele é um vírus que tem DNA. Injetou o material genético dele na célula hospedeira, que é esse rosinha aqui, ó. Esse azulzinho é o material genético do hospedeiro, da bactéria. Esse rosinha é o material genético do vírus. A partir desse momento, pode seguir 2 caminhos. Aqui, ó. Ou ele vai fazer ciclo lítico, ou ele vai fazer ciclo lisogênico. Não sei o que é pior, honestamente falando, depende de quem é o vírus. Quando ele fizer o ciclo lítico, o material genético dele vai enganar a célula e a célula vai começar a trabalhar para ele, tá? Vai começar a trabalhar para ele, vai replicar centenas ou milhares de vírus, eles vão romper a célula, a gente chama isso de lise celular, ou a célula vai se autodestruir, vai sofrer apoptose, e os vírus vão ser liberados, tá? Isso geralmente são as doenças, no caso de doenças, que depois de 5, 7, 10 dias a gente já começa a apresentar os sintomas, tá? Porque a gente vai ativar o sistema imunológico, vai desencadear sintomas, febre, que é extremamente benéfico, né? O corpo está aumentando a temperatura para conseguir eliminar o inimigo, lembra do ovo, né? Vai desnaturar as proteínas. Ou ele vai fazer o ciclo lisogênico.
No ciclo lisogênico, observa aqui na letra C, que eu tenho o azul e o rosa. O material genético do vírus incorpora-se ao material genético da célula hospedeira. E toda vez que ela se dividir, aquela reprodução assexuada, uma origina duas, duas, quatro, quatro, oito, oito, 16, 32, 64, 128. Toda vez que a célula hospedeira sofrer divisão celular, junto, ela também multiplica o material genético viral. São células infectadas. É quando a doença está incubada, a doença está latente. E a gente é assintomático. Você está infectado, mas você não apresenta sintomas. Chega um determinado momento que ela já tem um monte de células infectadas, e aí ele vai fazer ciclo lítico. Né? E aí, nesse ciclo lítico, a célula vai se romper, ou sozinha, se autodestruir, ou o próprio vírus destrói a célula, e a gente começa a apresentar sintomas. Por isso que uma pessoa assintomática pode transmitir a doença. Tá? Então, isso que eu falei para vocês até agora é virologia, é o que acontece de uma maneira geral com o vírus. Mas agora vamos ao nosso protagonista, ao SARS-CoV. Primeiro, ele recebeu vários nomes, né? Até que agora a OMS e os pesquisadores definitivamente resolveram chamá-lo de SARS-CoV-2. Porque SARS é uma sigla em inglês que significa Síndrome Respiratória Aguda Severa, grave. Tá? CoV, porque ele faz parte de uma família de vírus que são os coronavírus. Então, vírus, corona. Por que 2? Porque a gente já teve, em 2003, uma síndrome que foi respiratória grave, que foi causada pelo SARS-CoV, ou SARS-CoV-1, que aconteceu lá na China também, e nos Estados Unidos e em alguns outros países. Então, o SARS-CoV, essa família, ela não causa problemas respiratórios apenas em seres humanos, mas ela também causa síndromes respiratórias em outros animais, morcegos, o civeta, que é um mamífero, dromedários, camelos, o pangolim, que foi o hospedeiro intermediário, né? Acredita-se que o vírus saltou do morcego para o pangolim, do pangolim para os seres humanos, a gente vai falar sobre isso na semana que vem. Até a baleia beluga, para vocês terem uma ideia, tem um coronavírus, sofre problema respiratório com coronavírus. Então, ele não é exclusivo do humano, mas o SARS-CoV-2 é. Tá? Ele é exclusivo, ele é fiel aos seres humanos. Porque, então, o SARS-CoV causa a COVID-19. A COVID-19 é o nome da doença. Virose pelo coronavírus. Tá? Então, por que 2019? Porque o primeiro caso foi relatado no final de dezembro de 2019, lá em Wuhan, na China. Por isso que tem esse 2019, tá? Então, na cidade de Wuhan, lá naquele mercado de animais vivos e animais mortos. O primeiro caso foi notificado no dia 31 de dezembro de 2019. O vetor, provavelmente, animais silvestres. Então, a gente já linka isso a um problema ecológico. Não tem como não ser, tá? Há um desequilíbrio ecológico. E o primeiro caso registrado foi um homem chinês de 61 anos, né? Porque nós sabemos que as pessoas idosas, elas sofrem a fase mais grave da doença, os sintomas mais graves da doença. Então, como que é a estrutura do SARS-CoV? Eu acho ele encantador, né? Mas quero ele longe de mim. Então, ele é um vírus envelopado, né? A gente está vendo aqui, ó, de azulzinho e bege, a membrana glicoproteica, formada de glicídios e de proteínas, tanto igual a nossa, né? Uma dupla membrana plasmática.
ele tem, além dos nossos lipídios e das nossas proteínas, ele também tem as próprias proteínas, e ele tem essas estruturas pontiagudas aqui, ó, que é uma proteína que a gente chama de proteína spike, ou proteína S, que é isso, é exclusivo dele, que é a chave, tá? Essa proteína spike é a chave do vírus para entrar na nossa célula. Aqui internamente, ele tem o capsídio. O capsídio, ele é formado de proteínas virais e uma linha bem fininha, que eu não sei se vocês conseguem ver aqui dentro, é o RNA, tá? Que é um RNA fita positiva. Então, o SARS-CoV-2 não tem DNA. Ele só tem RNA, e é um RNA que em biologia a gente chama de RNA senso positivo. Que é um RNA que consegue enganar a célula e automaticamente ser lido e começar a ser fabricadas proteínas virais. Tudo bem? E aqui é o coronavírus visto por microscopia eletrônica. Ah, ele é bem bonitão, né? Por microscopia eletrônica. As cores, Elisete, são essas acinzentadas e vermelhas? Não, são coloridos artificialmente. Ah, tá. Então, mesmo no microscópio, ele não é visto nessas cores. Não, essas cores não. Essas cores Tá. é só para destacar, né? Sim, para destacar essas partes que você está descrevendo para a gente. E a proteína S, a proteína spike. Certo. A chave, literalmente falando. Bom, então como é que acontece a infecção agora pelo coronavírus? Vamos lembrar. Primeiro, ele é um vírus envelopado. O envelope dele tem proteínas virais e proteínas humanas, proteínas de células humanas, tá? Então, em algumas células humanas, como as células do pulmão, do coração, do intestino e as células renais, esse cinza aqui é uma célula humana. E aqui é a membrana plasmática da célula humana. Nessas células existe um receptor. O que é o receptor? É a fechadura, tá? É um receptor chamado ACE2 ou ECA2. A gente tem dois receptores ACE. O ACE1, ou simplesmente ACE, que foi descoberto há mais de 20 anos, e o ACE2, que foi descoberto em 2003. O que é essa sigla? É uma enzima conversora de angiotensina. É um sistema bioquímico super complexo chamado angiotensina-renina. Mas, assim, de uma maneira geral, o que eu posso dizer é que a proteína ACE é um vasoconstritor e a ACE2 é um vasodilatador. Elas duas juntas controlam a nossa pressão arterial. Uma fazendo contração, contraindo os vasos, e a outra dilatando e deixando a nossa pressão normal. Se tem mais uma do que a outra, então a gente vai ter ou hipertensão, pressão alta, ou hipotensão, pressão baixa. As espículas, a proteína S, ela se encaixa perfeitamente nesse receptor, como a gente está vendo nessa animação aqui, ó. Isso que parece um solzinho é o coronavírus. Aqui a gente está vendo a membrana plasmática da célula. E estamos vendo aqui o ACE2, que é essa bolinha aqui. Então, a proteína viral se encaixa perfeitamente, geometricamente, no receptor ACE, e aí ele abre. Tá? Ocorre um processo que a gente chama de endocitose. Endo, dentro, cito, célula. A célula, como se ela estivesse sugando o vírus. Então, ele se encaixou no receptor. O receptor ele não serve só para isso, né? Ele controla a pressão arterial. Então, fala assim, nossa, o receptor só serve para isso? Não, ele tem uma função fisiológica. O vírus sofreu uma mutação e conseguiu se encaixar nele, por sorte do vírus e por azar nosso, tá? Quando o vírus é endocitado,
Aí, quando ele é endocitado, então, ó, o vírus entra em uma célula, ele vai ser desempacotado, vai liberar, então, o RNA viral. Aí vai acontecer dois processos. À medida que esse RNA viral vai sendo lido, a célula se engana, ela fala, opa, esse RNA é meu, eu vou ler essa receita e vou fabricar as proteínas. Só que a hora que ela está lendo essa receita e fabricando as proteínas, ela não está fabricando as proteínas celulares, ela está fabricando as proteínas virais. E também as replicases vão começar a replicar os RNAs virais. Então, a célula vai se transformar numa fábrica de vírus. Ela fabrica as proteínas virais, ela fabrica os RNAs virais e ela começa a fazer a montagem do vírus. Ela começa a fazer a montagem do vírus, ele fica na forma de uma vesícula e ele já sai empacotadinho da célula, prontinho, montadinho, tá? E aí ele vai sair de duas maneiras, ou porque a célula tem de 10 a 100 mil cópias do vírus, e ele rompe a célula e se liberta para infectar novas células, ou porque a célula entra naquele processo de autodestruição, de morte, de apoptose. E aí eles são liberados, ele pode reinfectar a mesma célula, ou ele vai reinfectar outras células ali do sistema respiratório, que é o primeiro alvo do vírus, ou células de outros sistemas, do rim, do fígado, do intestino, tanto que existe algumas especulações de que ele possa ser liberado através das fezes, né? E aí contaminar, por exemplo, as estações de tratamento de esgoto e depois as águas superficiais. Mas é especulação, né? Mas já tem gente procurando RNA viral em amostras de esgoto congeladas de até 4, 5 anos atrás, e dizem que já encontraram, inclusive aqui no Brasil. Mas tudo é novidade, né? Tudo o que eu estou falando aqui para vocês sobre o coronavírus, sobre vírus de uma maneira geral, já é um conhecimento mais antigo. Mas sobre o coronavírus é novo. Daqui a algum tempo até a gente tem que fazer um outro encontro de atualização, né? Porque é um vírus que não mudou apenas a minha história ou a sua história, mas que está mudando a história da humanidade. Tá? Como dizia o Lulu Santos, né? Nada do que foi será de novo do jeito do que já foi um dia. Aquela música Como uma Onda. E é isso, né? Então, eu acho que, por enquanto, as explicações são essas, né? Existe um filósofo moderno francês, o Edgar Morin, né, que nos seus quase 100 anos de vida, recentemente ele fez uma publicação que eu vou parafrasear um trecho da publicação dele. Abre aspas, a chegada do coronavírus nos lembra que a incerteza permanece um elemento inexpugnável da condição humana. Viver é navegar em um mar de incertezas, através de ilhotas e arquipélagos de certezas nos quais nos reabastecemos. A morte está sempre à espreita, portanto, é melhor pensar na vida, a gente tem que ter esperança e refletir sobre o que está acontecendo. Espere o inesperado. Agora, o inesperado, ele pode ser bom ou não tão bom assim. Vai depender do nosso conhecimento, da nossa sensibilização e da nossa mudança de postura. Tá? Então, é isso que vai fazer com que esse inesperado seja bom ou seja ruim. Então, depende de nós, né? Depende de cada um de nós.
E aí eu estou aberta. Professora Elisete, ó, eu coloquei aqui os contatos, né? Porque, como você já disse, no dia 22, na próxima quarta-feira, nós vamos continuar essa conversa. Então, vocês, meninas e meninos, podem enviar as dúvidas para o e-mail da professora, no Messenger pelo Face, mandar um direct no Instagram. Eu coloco isso para vocês agora. É, nós já estouramos o nosso tempo, mas tem muita coisa que a gente precisa conversar. Então, eu vou fazer algumas perguntinhas. É muito importante, né? Muito. Primeiro, eu tenho alguns biólogos aqui, Elisete. Eu tenho a Karina Vec, foi sua aluna. Karina Vec está aqui. Legal. Né? Prazer. Saudades das aulas de genética da faculdade. Eu adoro. Tenho o diretor Evandro, da EMEI Menino Jesus, que também é biólogo. Então, muitos comentários positivos. Leliandra também foi sua aluna. Que saudades das aulas. Saudade. E, em geral, todo mundo com dúvidas ainda, e as nossas dúvidas são muito primárias, porque realmente é um assunto que nós precisamos entender. Então, primeiro eu quero lembrar as minhas professoras de duas situações recentes que nós passamos na rede, para que elas entendam que sim, existe vírus, existe bactéria, existe fungo, e que a gente não pode ignorar a presença deles. Que foi mão, pé, boca. Nós tivemos recentemente nas nossas unidades, modalidade creche, ano passado, um surto grande de mão, pé, boca. Muitas crianças afastadas. Então, quer dizer, é nítido, existe. E nós tivemos também, se eu não estou enganada, em 2016, um surto de catapora na EMEI Zane Bertin. Inclusive, a diretora Marcela estava grávida na oportunidade, né, quando teve esse acontecimento, e ela veio trabalhar conosco aqui na secretaria. Ela estava grávida do Dani. Não sei quantos anos o Dani está, uns 5 anos isso já tem. Mas as minhas professoras vão se lembrar disso. Muitas crianças afastadas, praticamente 80% das crianças da creche tiveram catapora, que é uma doença que nós já estamos assim, que já é comum e que já está. Tem até vacina. Outro dia eu ouvi um meme desses que saem a todo momento, né? Que eu achei muito pertinente, que ele dizia assim, né? Se uma criança vai com purpurina para a escola, uma única criança, todas voltam para casa com a purpurina, né? Com glitter, purpurina. Então dá para a gente fazer uma analogia, né? Se o glitter fosse o vírus, uma criança foi e todas voltaram, né? Então é bem pertinente esse exemplo, essa analogia aí do glitter. Sim. Saudade, Evandro. Evandro, duas coisas, assim, uma pergunta que veio no meu WhatsApp particular, porque nós estamos agora com um período de grande contaminação. Estamos. E nós temos várias pessoas que são do nosso convívio e que são do nosso contato e que estão com pessoas positivadas ou não positivadas, né, em casa. Então, uma professora me perguntou, uma pessoa assintomática, como é que é feita essa contagem desses 14 dias, Elisete? Se não se sabe realmente se tem o vírus, porque não tem nenhum sintoma, por que isolar? Né? Por que isso é importante? Então, uma pessoa assintomática, não só para o coronavírus, mas para outras doenças também, ela pode ser uma pessoa pré-sintomática. Na verdade, essa doença, na maioria dos casos, né, as pesquisas revelam
que em torno de 80% das vezes, realmente, a doença ela terá baixa gravidade. Né? Então, a pessoa ela pode ser assintomática e ela não vai desenvolver sintoma nunca, ou ela pode ser uma pessoa pré-sintomática. A qualquer momento, ela vai apresentar algum sintoma, leve, moderado ou grave. Tá? Porém, como ela pode estar na fase latente do vírus, aquela fase que ele está incubado, né, que ele está dormente, ela pode ser uma propagadora, ela pode ser uma dispersora, através principalmente das gotículas ou dos aerossóis que saem quando a gente fala, quando a gente espirra ou quando a gente tosse. As gotículas, elas medem em torno, elas são iguais ou maiores que 5 micrômetros. Então, elas são grandes, né? E elas são, logo, elas são derrubadas pela ação da gravidade, mas elas contaminam as superfícies. E dentro dessas gotículas podem ter centenas ou milhares de vírus. Os aerossóis, que não tem nada a ver com desodorante aerossol, os aerossóis, eles têm um tamanho menor que 5 micrômetros. E eles podem ficar flutuando pelo ar em torno de 3 horas e serem disseminados, serem dispersados. E dentro dos aerossóis, se o aerossol é menor que 5 micrômetros e o SARS é 125 nanômetros, nessas gotículas podem ter milhares e milhares e milhares de vírus. E eles podem ser propagados. Daí a recomendação do uso de máscara, né? Porque uma pessoa assintomática, ela não está se protegendo usando a máscara, mas ela está protegendo o outro, né? Se eu uso, você usa e todos nós usamos, então é uma proteção comunitária. Né? Por isso, o afastamento do trabalho pelo período completo de transmissão, que seriam 14 dias. De 5 a 14 dias é o período que geralmente as pessoas começam a manifestar os sintomas. Mas tem gente que não vai manifestar nunca, mas ela está infectada. Certo. Outra coisa importante que eu acho que para fechar a nossa fala de hoje, porque na semana que vem, quarta-feira, a gente volta no mesmo horário, não tem problema que a gente excedeu um pouquinho o tempo, as meninas estão super interessadas, os professores e professoras. Logo no início, você disse da relação dos vírus e bactérias em geral que não eram conhecidos e que a fé explicava como um castigo, por exemplo. Uhum. E hoje a fé ainda está presente nisso quando as pessoas falam que Deus vai protegê-las do vírus. Né? Então, eu acho que é importante a gente refletir sobre isso, né? Porque essas relações podem nos colocar em situação de risco. Podem. A gente não é nem tudo ao mar, nem tudo à terra, né? É claro que ninguém pode perder a fé, é claro que a ciência não é uma verdade absoluta, não existe verdades absolutas em ciência, existem apenas verdades temporárias, né? Por isso que eu falei, tudo que eu estou falando agora não tem precedente na história da humanidade. Então, novos conhecimentos com certeza surgirão, a gente sabe o básico, né? Eu leio muito, eu sou uma apaixonada, fiz muitas revisões, né? Mas tudo é muito novo, tudo é muita novidade. Então, nós não podemos perder a fé, claro que não, dias melhores virão. Porém, a gente não pode deixar de desacreditar na ciência. A ciência não é dogma, fé é dogma. Né? Você acredita e ninguém precisa te provar nada. E conhecimento científico, ele não pode ser dogmático, porque ele não é estável, ele é mutável. Então, o ideal é a gente associar só os dois, né? Não negligenciar apenas dando a responsabilidade a Deus, né? Porque Deus deu o conhecimento para o homem e deu a capacidade da gente fazer tantas descobertas.
Mas a gente tem que pensar que a ciência, ela é mutável. Então, nós não podemos perder a nossa fé, porém, seguir as recomendações da ciência. Com certeza, se a gente unir as duas coisas, né? Ciência e fé, né? Razão e fé, a gente vai conseguir, pelo menos, talvez não nos livrarmos da possibilidade de contaminação, mas pelo menos de ter a responsabilidade de não dispersar, né? Porque aquilo que eu não quero para mim, eu não posso desejar para o outro. É a tal da solidariedade que em ecologia a gente fala muito, que é a solidariedade sincrônica e a solidariedade diacrônica. Então, a solidariedade sincrônica é aquela que a gente tem que estar em sincronia na atual situação. E a solidariedade diacrônica é aquela que eu não quero para os meus descendentes, né? Para as futuras gerações. Então, nós temos que exercer a solidariedade sincrônica, atual, em full time, em tempo real, e a diacrônica, que é para as próximas gerações. Né? Tá tudo Perfeito. junto, né? E aí, Perfeito. a responsabilidade, ela tem que ser uma responsabilidade coletiva. Eu sempre falo, por isso que um formigueiro e um cupinzeiro dá certo, porque cada um exerce o seu papel com responsabilidade e ninguém precisa ficar lembrando, olha, você não fez aquilo, você não vai fazer aquilo. Faz meio que no piloto automático, né? Porque eu me protejo e eu protejo o outro. E aí isso vira uma cadeia de proteção e não uma cadeia de transmissão. Então é isso que a gente tem que ter em mente hoje. Vamos exercer a cadeia protetiva e não a cadeia disseminativa. Né? E nós, Perfeito. temos essa responsabilidade, né? Enquanto divulgadores do conhecimento, e não só divulgadores da informação. Porque informação pela informação, a mídia faz esse papel muito melhor do que nós. E lembrar da nossa responsabilidade social, isso que nós estamos fazendo aqui faz parte da nossa responsabilidade Sim. social. Eu, como coordenadora pedagógica, tenho uma responsabilidade profissional e social de conscientizar, ensinar e formar as minhas professoras. A professora Elisete, nós conversamos sobre isso, tem uma responsabilidade social de nos ensinar isso que ela sabe, com essa didática maravilhosa que ela tem, de forma clara, direta, objetiva, para que nós, leigos, possamos ter noção do que nós estamos enfrentando. A gente não Elisete. pode se proteger daquilo que a gente desconhece, né? Então, por isso que eu, conversando com a Karine, eu disse, primeiro a gente tem que entender o que é um vírus, o que eles são capazes de fazer, para depois a gente entrar no corona, né? Então, tem que partir do começo para o fim. Não adianta eu querer ensinar uma equação diferencial e integral para um aluno de ensino médio, ou uma equação de primeiro grau para um aluno de ensino fundamental, se ele não souber as operações básicas da matemática. Né? Então, é uma construção, e nós estamos sempre nesse processo de construção. O conhecimento, ele leva à sensibilização, e quando nós nos tornamos sensíveis àquilo, nós mudamos de postura. Sem sensibilização, eu, Elisete, não acredito em mudança de postura. Né? Elisete, muito obrigada. Quarta-feira que vem a gente se encontra. Meninas, meninos, estaremos aqui. O e-mail está aqui. Enviem dúvidas. Nós já temos um material pronto para continuar, por isso que nós escolhemos dividir 2 encontros, mas na quarta-feira que vem, no mesmo horário, a gente se encontra, tá bom? Eu estou meio empolgada, falo demais, né? Mas é porque realmente sou uma apaixonada pela biologia, pela química e por todos esses processos. Amanhã à noite, 6 horas, o nosso webinário no horário do HTPC, meninas. Amanhã não é às 10 horas, amanhã é às 6 horas da tarde.
alunos, ex-alunos e pessoas queridas, tá? Eu estou à disposição sempre. Um beijo. Beijo. Obrigada. Eu que agradeço.